Mesmo com as vacinas, o total de mortes pela pandemia do coronavírus 2019 nos Estados Unidos pode chegar a 539 mil em 1º de abril, previu a Universidade de Washington, em Seattle. É mais do que em todas as guerras da história do país, menos a Guerra da Secessão, travada de 1861 a 1865 para manter a União e abolir a escravatura. Uma análise do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, levando em conta o excesso de mortes em comparação com anos anteriores, e estima que o total de mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos seja 345 mil. No momento, os Estados Unidos registram 14.353.000 casos confirmados e 280 mil mortes. Mais de 100 mil pessoas estão hospitalizadas. Em entrevista coletiva, o presidente eleito Joe Biden declarou não ver um plano detalhado do atual governo para a distribuição e aplicação de vacinas. Na quinta-feira, Biden anunciou que, quando tomar posse, em 20 de janeiro, fará um apelo ao povo americano para que use máscaras durante 100 dias para ajudar a controlar a Covid-19. Assim, pelo menos 66 mil vidas seriam poupadas, afirmou o presidente eleito. Pela primeira vez, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, aconselhou o uso de máscaras por todos sempre que as pessoas saírem de casa. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, vai impor um confinamento às regiões do estado onde os leitos de terapia intensiva disponíveis forem menos de 15% do total. As cidades da região da Baía de São Francisco saíram na frente, impuseram novo confinamento a partir deste fim de semana. A medida deve durar até 4 de janeiro. O vírus está se espalhando na cidade como nunca antes, justificou o diretor de saúde pública de São Francisco. No mundo inteiro já são quase 66 milhões de casos confirmados e 1.518.566 mortes. Mais de 45 milhões e 700 mil doentes se recuperaram, 18 milhões e 600 mil apresentam casos suaves e 106 mil estão em estado grave. Com mais 674 mortes e 47.435 casos novos, o Brasil teve até agora mais de 6 milhões e meio de casos confirmados e quase 176 mil mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu para 569, alta de 19% em 2 semanas. A média diária de casos novos dos últimos 7 dias subiu para 42.411, com alta de 45% em 2 semanas. É a maior desde 18 de agosto, com uma forte tendência de alta, embora o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, um pau-mandado do presidente Jair Bolsonaro, negue ou não veja. Com o sistema de saúde à beira do colapso, o Rio de Janeiro deveria retomar as medidas rigorosas de confinamento da primeira fase crítica da pandemia, mas o governador Cláudio Castro e o prefeito Marcelo Crivella preferiram ignorar as recomendações do Comitê Científico da Prefeitura. As escolas foram fechadas e os centros comerciais autorizados a funcionar 24 horas por dia para evitar aglomerações durante as vendas de Natal. Os infectologistas querem medidas mais duras. O governo de Santa Catarina adotou o toque de recolher noturno das 11 da noite às 5 da manhã e vai limitar o uso dos ônibus a 70% da capacidade. A Europa ultrapassou 18 milhões de casos confirmados e notificou até agora mais de 416.700 mortes. A Rússia deu início à vacinação em massa com a vacina Sputnik V, mesmo antes do fim dos testes clínicos. A vacina da empresa de biotecnologia americana Moderna gerou imunidade contra o coronavírus por pelo menos 3 meses, com uma eficácia de 95%. A vacina do laboratório AstraZeneca e da Universidade de Oxford será testada em crianças. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, alertou que as vacinas são importantes, mas não vão acabar sozinhas com a pandemia. A imunidade pode não ser para a vida inteira. Já houve vários casos de reinfecção.
A Organização Mundial da Saúde está preocupada com a percepção falsa de que a pandemia vai acabar. Com a esperança de que as vacinas vençam a pandemia, o preço do barril de petróleo do tipo Brent, padrão da Bolsa de Mercadorias de Londres, chegou perto dos $50 por barril, o maior valor em 9 meses. A economia dos Estados Unidos, a maior do mundo, teve um saldo de apenas 245 mil empregos gerados a mais do que fechados em novembro, com contraste com os 610 mil de outubro. Foi uma decepção e um sinal de que os novos picos de contaminação e de mortes pela Covid-19 estão minando a recuperação econômica. A taxa de desemprego caiu para 6,7%, porque menos trabalhadores estão procurando emprego. Há quase 10 milhões de desempregados a mais do que em fevereiro, antes do impacto econômico da pandemia. O jornal The Washington Post acusou a companhia chinesa Sinovac, que produziu a vacina Coronavac, comprada pelo governo do estado de São Paulo, de ter subornado as autoridades da China para aprovar imunizantes de 2002 a 2011. Pelo menos 6 jornalistas chineses foram perseguidos e presos pelo regime comunista por investigar a origem da pandemia e as discrepâncias da versão oficial da ditadura, revelou o jornal francês Le Monde. Shen Chuxi, que publicou reportagem no YouTube sobre os hospitais da cidade de Wuhan, está preso incomunicável há 300 dias. Shen Mei e Kai Wei, ambos de 27 anos, foram detidos secretamente por 55 dias até serem condenados por procurar querelas e provocar problemas, acusações usadas com frequência para punir militantes. Zhang Jian, uma advogada de Xangai que foi para Wuhan filmar os moradores da cidade, presa desde maio, fez várias greves de fome para denunciar os crimes da ditadura de Xi Jinping. A paranoia generalizada, marca registrada das ditaduras, fez o regime comunista negar a gravidade da doença no primeiro momento, só comunicar a existência de Covid-19 em 3 de janeiro, sob pressão da Organização Mundial da Saúde, que no início também foi conivente. E a China só confirmou em 20 de janeiro que a doença poderia ser transmitida de pessoa para pessoa. O regime comunista chinês também mentiu sobre o número de casos e de mortes. Em trocas de mensagens na internet, um ativista divulgou imagens de 8 mortes num hospital onde oficialmente ninguém havia morrido. O debate em círculos intelectuais criticou a passividade dos chineses que durante 50 anos não defenderam a liberdade de expressão. É evidente que a ditadura quer contar apenas a sua versão, que celebra a vitória sobre a pandemia, e chegou a sugerir que o vírus veio da Índia. A pandemia deflagrou uma nova onda de repressão em regimes autoritários, especialmente na China. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela atenção.